A gente fala sobre esse caso que tem causado polêmica em São José do Rio Preto, na nossa região também. Um professor norte-americano que morava em Rio Preto, dava aulas de inglês, morreu no domingo à noite na Santa Casa da cidade, após passar 3 vezes pela UPA Norte. A gente está vendo a foto dele aqui na tela. A Larissa Lima está acompanhando o caso de perto e vai trazer aqui outros detalhes importantes para a gente. Lari, pode colocar a Lari aqui na tela comigo? Lari, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso BG. Já se sabe a causa da morte, o que teria provocado a morte e se houve possíveis erros no atendimento, erros médicos também? Olá, Josi, ótimo dia a você, a todos que acompanham o nosso Balanço Geral. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda novamente ao nosso BG depois desses dias de descanso. Infelizmente, Josi, estamos acompanhando de perto esse caso envolvendo esse norte-americano, Clinton Craddock, de 43 anos, que infelizmente acabou falecendo, por conta aí deste grave problema, desta vez envolvendo essa apendicite aguda, na qual aí foi constado no atestado de óbito. A gente tem um histórico aí de vários atendimentos que foram realizados aqui na UPA Norte, onde nós estamos nesse momento. A gente tem então os relatos de acordo com a viúva Priscila, ela que trouxe todas as informações dos atendimentos que iniciaram no domingo, dia 11 de janeiro. Essa foi a data específica na qual Clinton começou a sentir várias dores abdominais e procurou então socorro médico aqui na UPA Norte. Porém, ele foi liberado após ser diagnosticado com cólicas de rim, gases e também, de acordo aqui com as informações, intestino preso. Então ele foi identificado, foi diagnosticado pelos profissionais aqui do local com essas 3 situações que não se correspondem absolutamente nada do que de fato ele foi ali identificado após a causa da morte no atestado de óbito, que já teria sido de apendicite aguda, como eu disse, evoluindo para abdômen agudo perfurativo e infecção generalizada. A gente tem os relatos da Priscila contando pra gente, Josi, da busca por esses atendimentos que começaram no dia 11, inicialmente por conta dessas dores. Ele então buscou o atendimento aqui, mas foi liberado. Já na terça-feira ele permaneceu em observação. Na quarta-feira foi liberado novamente. Na quinta acabou passando muito mal em casa e retornou aqui novamente para a unidade já na sexta-feira, onde foi transferido para emergência e depois transferido posteriormente aí já para a Santa Casa de Rio Preto em estado grave. Nossa equipe conversou com a viúva Priscila, ela trouxe mais detalhes de toda essa peregrinação, o termo que foi utilizado, de tudo, na qual esse norte-americano fez antes de, infelizmente, falecer na Santa Casa de Rio Preto. Vamos ouvir. Começou segunda-feira, dia 11 de janeiro. Fomos para a UPA, ele com sintomas de dor no abdominal, na frente, a barriga estendida, dura, mas a princípio era cólica de rim. Então tomou o soro ali, um remédio, amenizou a dor dele, sim, com a medicação, Mas enfim, fomos embora com dor dele. Terça-feira voltei na UPA de novo. Só que isso já era de noite. Então, para sair, resolveram colher exame de sangue. Para o exame de sangue ficar pronto, demoraria 6 horas. Então, por isso que ele dormiu na UPA. Mas não foi na maca, não, foi na poltrona, na cadeira. Tá? Ele com dor lá na cadeira. Quando foi 7 horas da manhã, eu levei ele na UPA do Santo Antônio para fazer o raio-x, porque é somente lá para poder fazer o raio-x do abdômen total. Voltei com ele, isso era até 7, 8 horas da manhã, que foi super rápido lá. Isso na quarta-feira. Quando foi 3 horas da tarde, mandaram a gente embora. De madrugada, na quinta-feira para sexta-feira, 2 horas da manhã, ele vomitou as fezes. Aí o quadro mudou quando eu cheguei na UPA. Aí o médico já se preocupou. Quando foi 5h20 da manhã ele já estava na medicação. Quando foi 6 horas o médico resolveu passar ele. Nisso ele já foi para a maca, para o quarto, para ser internado mesmo. E o médico passou e viu as unhas dos pés dele roxeando. E ele...
Tô morrendo, amor, eu tô morrendo. Ele mandou mensagem pro meu irmão, áudio. Tô morrendo, mandou foto que tava morrendo. Essas foram as falas, então, da viúva, Priscila, relatando, né, toda a situação ali de completo caos, né, medo, insegurança por parte do paciente que estava aqui na unidade, mas não teve, né, esse diagnóstico correto. Isso até porque foi liberado várias vezes, né, Josi? A gente teve uma conta aí de aproximadamente 4, né, buscas por socorro médico, na qual resultaram em altas, e só na última, na qual ele já estava a ponto ali de vomitar fezes, já em um estado grave, foi então que permaneceu internado, foi encaminhado para a emergência e depois transferido para a Santa Casa. A família, então, suspeita de fato, ter ocorrido de fato essa negligência médica, e por isso, né, estão muito revoltados com toda essa situação. Nossa equipe foi até mais cedo no velório, onde amigos e familiares estiveram ali se despedindo de Clinton, mas a esposa ainda comentou, né, um pouco mais sobre essa situação, e também a própria irmã dela, cunhada de Clinton, também comentou acerca da revolta da família por conta ali dessa possível negligência médica que ocorreu envolvendo o caso do norte-americano. Vamos ouvi-las. Veio o resultado que meu marido tinha estourado uma apêndice há muitos dias, que todos os órgãos já estavam paralisados pela infecção generalizada, mas que eles iam cortar a barriga de fora a fora e ia pôr a bolsinha. Tudo bem, doutor, estou preparada, mas esse não era o problema. Era a infecção generalizada. E quando foi sexta-feira, e eu acompanhei ele até na UTI, vim embora. Aí eu esperei pro sábado, a visita das 10h30, meu marido já não era meu marido. Entubado, em coma, na UTI. Mas eu falei com ele, caiu as lágrimas, assim, ele conseguiu me entender aquele momento, sabe? Principalmente quando eu falei da família dele. Porque eu queria que ele soubesse que a família dele estava sabendo do que estava acontecendo. Que nada ali estava sendo, né, que era grave. Ele veio fazer o intercâmbio para o mestrado dele, que ele fazia lá. E nesse meio tempo ele conheceu minha irmã, ele voltou para lá, terminou o mestrado, depois ele voltou para o Brasil, conheceu algumas cidades do Brasil e foi aqui em Rio Preto que ele quis ficar. Aí ele voltou, ele casou com ela e já está quase 10 anos aqui. E aqui ele falou que era a casa dele, ele escolheu aqui para morar, Rio Preto. Se sentiu acolhido por vocês, pela cidade? Sim, foi muito bem recebido, ele amou nossa família, é uma pessoa assim, não tem que falar dele, muito boa. Manu, ele não tinha nenhum problema de saúde, fazia algum acompanhamento médico? Não, nenhum problema de saúde. Infelizmente ele sentiu uma dor insuportável, que ele procurou ajuda. Não entendo como que num hemograma de sangue não apareceu uma infecção, não apareceu nada, simplesmente nada, uma coisa que já estava grave. Revoltante para a família de vocês ter perdido ele assim. Muito, muito. Uma negligência assim, absurda. E o que nós queremos não é dinheiro, nada, mas ele não foi o primeiro e não vai ser o último. Se não tiver algo que possa parar, que possa fazer, o que os médicos estão fazendo ali? O que está acima deles que eles não podem fazer? Os pacientes que estão ali, né? Porque diz que fez o possível, não fez. Não fez, senão meu cunhado estaria vivo. Não fez. Foi uma semana correndo pedindo ajuda. Ele pediu ajuda, ele gritou lá, implorando ajuda. E agora aqui, ó, não tem volta. Isso não tem volta. A família dele está lá, estão fazendo o funeral dele lá desesperada. A mãe dele está desesperada. Conseguiu vir? Não conseguiu vir. Ela vai vir, mas agora não consegue vir, sair de lá.
Essa foi a fala, portanto, da Priscila e também da irmã dela acerca do caso. Josi, como Priscila disse, natural do estado de Kentucky, dos Estados Unidos, o professor estava residindo aqui no Brasil desde 2017, quando veio por meio de um intercâmbio da faculdade Unesp. Ele se apaixonou pelo Brasil e permaneceu aqui. E logo depois conheceu Priscila na noite riopretense e permaneceram juntos por quase 10 anos, de acordo com a irmã. A família, que reside nos Estados Unidos, até tentou vir para se despedir de Clinton, mas não conseguiu por conta de uma burocracia, envolvendo aí a questão dos vistos, dos transtornos envolvendo os vistos, até porque esse é um processo um pouco mais demorado, mas de acordo com os familiares, pelo menos a mãe de Clinton deve sim já estar a caminho do Brasil, assim que nessa burocracia, todos esses documentos forem então organizados para isso. A gente tem as notas, tanto da Prefeitura, Santa Casa e também da Associação Riopretense de Medicina. A gente tem as informações, Josi, que de acordo com a Prefeitura, o paciente foi atendido no dia 16 de janeiro e encaminhado à Santa Casa, onde passou por cirurgia e morreu 2 dias depois. Já a Secretaria de Saúde informou também que vai pesquisar e vai apurar de perto se houve outros fatores que possam ter interferido neste atendimento. Já a Santa Casa informou que os exames identificaram grave infecção abdominal provocada por apendicite aguda perfurada. Após cirurgia, o paciente infelizmente não resistiu. A gente tem outras informações também da nota da Associação de Medicina de Rio Preto, que afirma que, lamentando a morte do professor Clinton, e aguarda também a conclusão das apurações por parte da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde sobre a circunstância dos atendimentos prestados ao norte-americano. Então a gente deixa aqui toda a solidariedade à família que tem sofrido muito, Josi, até porque, segundo eles, a morte poderia ter sido evitada.